Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo por mais um dia de vida, pelas provisões que o Senhor, por graça, concedeu a cada um de nós. Nós tivemos, Senhor, o sustento, nós tivemos, ó Pai, a saúde, até aqui, Ebenezer. O Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos mais esta reunião, rogando que o Senhor possa ser o ministrante dela, que o Senhor possa falar conosco, com aquela unção que só do Senhor é proveniente. Ajuda, Pai, derrama do céu as Tuas bênçãos. Dê-nos, Pai, mais uma oportunidade de crescimento e nos ajude a atingir o alvo, Pai. Não nos deixe errar o alvo, mas acertar o alvo, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiramente filhos e filhas do Senhor. No nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nos lembramos, Pai, do irmão Jairo, do irmão Chagas, do irmão João de Assis, Deus bendito do seu Antônio, pai do pastor Ed, todos eles nós colocamos diante do Senhor, rogando que a Tua mão de graça, Pai, seja estendida sobre também os nomes que estão listados no caderno da oração, que o Senhor atenda a cada um, socorra a cada um, a cura, a libertação, a solução dos problemas. Nós colocamos isto diante do Senhor, pedindo graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos ganhar tempo. Efésios capítulo 1. Versículo 5 ao 11, onde está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Podeis vos assentar. Nós estamos estudando Adoção, volume 3, número 41.
cujo título é Mistério Predestinado de Sua Vontade. 22 de maio de 1960, à noite, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Estamos parados no parágrafo 20. Fugiu da escola. É no 20. Estamos parados no parágrafo 20. Quantos já estudaram a história da pirâmide? Nós paramos aqui, não foi? Eu penso que talvez uma dama aqui levantou sua mão, correto? Deus escreveu 3 Bíblias. Olha, irmãos, é bom que nós sejamos atentos a esses detalhes. 3 Bíblias. Quando nós falamos em zodíaco, quando nós falamos em signos, quando nós falamos nisso, nós não estamos mencionando esse zodíaco comercial que existe por aí, onde os prognosticadores só tocam em relacionamentos, principalmente homem-mulher. Bom para isso, bom para aquilo outro, bom para os negócios, bom para isso, bom para aquilo, bom para aquilo outro. Nós estamos falando de um zodíaco Bíblia, ok? Que são os comandos planetários que ainda trabalham até hoje e mostram para nós que o Deus ao qual servimos não tem poder, é poder. Ele não tem. Quem tem é limite, é limitado, só tem aquele valor, aquele volume, né? Por isso ele é chamado de o todo. O todo é a expressão bíblica, o todo-poderoso. Então ele é poder, não tem poder, ele é poder. Pronto, isso finaliza tudo. E essa natureza, esta primeira Bíblia, o zodíaco, está no céu. As influências benéficas, quando observado, quando obedecido. Não adianta você querer ter, né, uma lavoura benéfica, você plantando-a contrária à natureza, que foi ignorada. Me lembro do saudoso irmão João Vieira. Ele era o técnico fomentador do Ministério da Agricultura em Goiás. Ele aposentou enquanto foi vivo. Ele nunca ficou de folga, ele trabalhava todo dia lá. Por quê? Porque não tinha ninguém como ele, então eles vinham buscá-lo para ajudá-los, né? E assim, ele sempre conversava comigo, nós fomos vizinhos, e ele então conversava muito comigo. Ele dizia assim: o homem não recebe os benefícios de Deus através da natureza, porque são ignorantes e desobedientes a eles. Essa Bíblia ainda está aberta e funcionando. Viu? Então, a primeira Bíblia foi esta, o zodíaco. Então agora nós passamos para o dia. Segundo o profeta desta era, a segunda Bíblia foi escrita
por Enoque, vamos dizer assim, por Deus através de Enoque, né? E foi o quê? Bom, então entramos no assunto. As pirâmides, ou a pirâmide, que ele falou no singular, né? Quantos já estudaram a história da pirâmide? É singular. Eu penso que talvez uma dama aqui levantou sua mão, correto? Deus escreveu 3 Bíblias. Uma delas foi o zodíaco no céu. Esta foi a primeira Bíblia, parágrafo 21. O homem tinha que olhar para cima para ver que Deus é lá de cima. Então, aí nós voltamos às expressões superior e inferior. Superior é de cima e inferior é de baixo. Existem corpos superiores e corpos inferiores. Temos que, às vezes, mexer nesses pequenos detalhes, né? Siga o zodíaco. O profeta está falando aqui, ó. Siga o zodíaco. Você já o estudou alguma vez? Ele dá até mesmo todas as eras, até mesmo a era do câncer. Ele dá o princípio, o nascimento de Cristo. Qual é a primeira figura do zodíaco? O Virgo, ou a Virgem. Certo? Tem expressões em outras mensagens que o Ana mostra, usa esse termo, Léo, né? Então, a Virgem, qual é a última figura? Sim, ele usa aqui, Léo, o leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, tudo isso está escrito lá. E então a Bíblia seguinte foi escrita, foi em pedra chamada pirâmides. Essa é a segunda, ou pirâmide. Está no singular, ele começou lá em cima no singular. Eu não sei se a segunda aí está no plural, tá? Pois é, pirâmides. Mas todas elas têm o mesmo formato, o mesmo significado e foram construídas com o mesmo objetivo. Certo? Deus escreveu nas pirâmides. Se você as estudar, observe as antigas histórias e guerras, como elas foram construídas antes da destruição antediluviana. A terceira foi escrita em papel, a Bíblia, para o grande, inteligente mundo que viria. Agora, como Deus tem movido através da era? Estamos em Léo, o leão. Estamos no topo da pirâmide. Sombras e manifestações das sombras. Estamos no topo da pirâmide. Estamos no livro de Apocalipse, no último capítulo. A ciência diz que estamos a 3 minutos da meia-noite.
Profeta irmão Branham, no seu dia, 1965, ele parou. Naquele tempo, ele disse que conversou com um dos grandes cientistas da época, um homem que sabia o que estava fabricado, construído, o que tinha sido inventado, o poder bélico nuclear. Ele sabia, ele falou, irmão Branham, eu gostaria de poder sair, ir lá para a beira daquele riacho, lá para o meio daquela mata, me assentar ali sob uma sombra e ouvir os pássaros cantar. Mas, reticência. Tem alguém que possa sentir paz mesmo nessa condição? É bonito. E é talvez um lenitivo para segundos certo? De esquecimento, de devaneio. Mas quando você cai em si, a realidade volta outra vez. O mundo está tremendo. A natureza está gemendo. Esperando por quem? Vamos dizer juntos? Pela manifestação dos filhos de Deus. Adoção. Esses filhos são manifestos por adoção. Eles têm que se tornar diferentes do resto do mundo. Quando essa consciência cair em nós, porque às vezes nós chegamos aqui na igreja, nos assentamos aqui, e o seu juiz trabalha incessantemente dentro de você, e você passa se condenando de tudo que você fez, viu e ouviu no dia. Certo? Mas quando sai daqui, às vezes entra no mesmo barco. A renúncia não caiu por completo. Ainda. Reticência. Aí você aplica. Ainda o quê? Ainda sonha. A, B, C, D, E, F, G, H, e o alfabeto acaba e você continua parafusado. Esse é o mundo no qual nós estamos. Tem que haver um desprendimento total. Meu Deus, quando eu vou dar conta de fazê-lo? Você não vai dar conta nunca. Por isso, você precisa da ingestão, né? Você precisa daquilo que vem de fora, para poder completar o quadro. Mas aquilo que vem de fora tem que te encontrar lutando por aquilo. Senão, não vai encontrar encaixe. A pedra de coroa está à deriva. Estão entendendo? Eu estou dizendo, ela está à deriva. O que é isso? Ela está, entendeu? Pousando, ela está sobrevoando por sobre esta pirâmide que está faltando nela a pedra de coroa. Adoção. Ou não? Se não for isso, então eu ainda estou muito mais longe do que eu penso.
Você ainda está muito mais longe do que você pensa. Ô irmãos, por que nós não estamos aqui com um sonho de brincadeira? Nós temos que estar aqui com um sonho ousado, certo? De estarmos acima de qualquer circunstância. Quais são essas circunstâncias que nos prendem mais aqui? Aquelas que emanam, que nascem daquilo que está dentro de cada um de nós. As concupiscências. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Pai, a gente pensa, bom, quando eu ficar mais velho, isso aqui acaba. Isso aqui também diminui. Não. Enquanto tiver uma consciência aqui dentro, esta consciência vai estar contra esta outra consciência, que está aqui, desse lado. Você é um ser duplo. Certo? Você é um ser duplo, é macho e fêmea. Estou aplicando. Estão entendendo? Você é um ser duplo, é um homem de fora e um homem de dentro. Uma mulher de fora e uma mulher de dentro. A de dentro quer tudo que é bom, a de fora quer tudo que não vale nada, que é inferno, é morte. Tá ok? Essa mulher de fora, esse homem de fora, já está morto, já está no inferno. Esse de fora. Mas esse de dentro está buscando, está gemendo, está anelando, aleluia, aleluia, por esta vida eterna. Oh meu Deus, até quando esse Romanos 7 vai trabalhar? Aí você fala aqui, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8. Olha, Romanos 7 e Romanos 8 engloba tudo que está dentro do resto das Escrituras. Tudo. Certo? Por quê? Porque para você conquistar o livro, você tem necessariamente que fazer com que o homem de Romanos 8 vença o homem de Romanos 7. Senão, não vai chegar à adoção. Meu Deus, tem misericórdia. E observem, tomemos a pirâmide, é fácil. Ela vai como um triângulo. Quando eles estavam aqui embaixo, começando na era primitiva da igreja, após a reforma no tempo de Lutero, um homem só, ao dizer que ele era cristão, arriscava sua vida ou morte. No tempo de Lutero, a Inquisição, a maldita igreja, o maldito edito, que eles chamam santa, tinham que chamar assassina, que os nossos historiadores comunistas, como é que era o nome? Coelho, não sei o que lá, Coelho? Paulo Coelho? Tem varrido da história. Ele é inimigo daquele sistema lá, certo? Mas
aquelas benesses que o sistema lá lhes oferece, é como o darwinismo. Charles Darwin morreu, segundo a história, como crente, depois dele ter feito tudo quanto foi tipo de espalhafate, no sentido de evolução, ele caiu em si, saiu fora daquilo, mas aquilo alimentou um espírito, o espírito ateu, ateísta do mundo, e eles se nutrem daquilo. Aí, Deus, hoje eu estava olhando uma pequena reportagem e um ateu dizendo que Deus é invejoso, entendeu? Deus é invejoso, Deus é cruel, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Eu não abri para olhar, só vi o título, certo? E o tema, mas não quis nem ver. O mundo está nesse estado. Eles os matavam até mesmo por dizer que eram cristãos, portanto, para passar por perseguição. Cada era, através de cada tempo, tem havido perseguição. Tudo que vive piamente, ou todos quantos quiserem viver, eu estou citando como está escrito, no coletivo. Todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguição. Na era de Lutero, era horrível dizer, um luterano. Você era considerado um fanático e poderia ser morto. Simplesmente pelo fato de dizer, sou luterano, creio em Lutero. Tinha que crer no Papa, mas no Lutero não. Que era infalível, dizem eles. Muitas vezes eles os matavam em estacas, os queimavam e tudo mais com os luteranos. Então a igreja se estreitou, foi como a pirâmide. Ela entrou em outro passo da graça, o qual foi santificação. Olha só a pirâmide, desde o princípio. Éfeso, fé. Esmirna, o quê? Virtude, né? Pérgamo, conhecimento. Tiatira, temperança. Pense você, o que não tinha que ser aquela igreja naquele dia? Caso contrário, o que virava? Cinza, pó. E assim veio Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Quarta era. Nessas 4 eras, 2 evangelhos, Mateus e Marcos. Era o espírito do boi, o espírito do leão e o espírito do boi. O animal do sacrifício estava ali. Na era luterana entrou o evangelho de Lucas, o filho do homem. Né? Ali era o 4º animal, o 3º animal, o homem. Nessa era,
Aquele demônio que apossara de tudo lá no princípio, sofreu reveses. Estou falando de história. Quem que vem cá me contestar? Apareça alguém para me contestar. Diga que isso não é a verdade. Está escrito. Aí eu não estou usando a Bíblia agora não. Está escrito. Aonde? Na história. Registros. Tá ok? Que esse espírito comunista maldito que está por aí, tenta riscar. Você pergunta hoje um doutor formando lá na universidade, pergunta para ele, o que foi a Inquisição? Como agiu a Inquisição? O que ela fez? Eles não sabem nada acerca. Por quê? Porque foi tirado da história. Ela entrou na educação para poder varrer da história a sua nódoa, a sujeira. Mas nós podemos dizer, temos diante de nós um profeta. E eles vão saber disso. Porque eles irão saber que houve no meio deles um profeta. Viu? Então a igreja se estreitou foi como a pirâmide. Ela entrou em outro passo da graça, o qual foi santificação. No tempo de Wesley, quando ele protestou a igreja anglicana, ensinou a santificação. Ela veio para a minoria outra vez. Por isso a pirâmide é assim. Mas ela caminha para cima. Aleluia. Está entendendo? Elas estão em busca de quê? A pedra de coroa. A pedra de coroa, ela tem que ser completada. Amém. E isto é assim diz o Senhor. Amém. Está escrito. Estão entendendo? Nós vamos chegar a isso. Amém. Deus nos levará a isso. Eu não dou conta, você não dá conta, mas Ele dá conta. Aleluia. Ele é o Deus do Ele é o Deus do impossível. É impossível para mim. Para Ele, não. Então veja, Ele veio para a minoria outra vez. Então eles foram chamados de um grupo de fanáticos. Quanto não sofreu aquele grupo? Quantos aqui que eram metodistas, ou costumavam ser, ou estavam uma vez ligados à igreja metodista, o profeta diz, a metade de vocês subiram até a igreja metodista, quase teve, ou quase tiveram. Porque, né, ele fala no plural aqui na abertura, vocês sabiam que a igreja metodista quase teve. A quando? É porque aí está dirigido a, né? Não a vocês. A língua portuguesa é linda. Eita, coisa boa, viu? Quase teve o Espírito Santo certa vez. Eu já fui a igrejas metodistas e os vi caindo no chão e jogando água em suas faces e os abanando com um leque, né? Não impedindo que o Espírito Santo entrasse neles. Apagavam o fogo, jogavam a água. Isso é fanatismo, não faça isso, isso é feio.
Vamos ser mais elitistas. Nós nos inclinávamos no altar e batíamos uns nas costas dos outros até que recebíamos algo. Nós vínhamos e estávamos um pouquinho diferentes após aquilo. Mas você simplesmente subiu e colocou o seu nome no livro e disse: eu sou um metodista. Eu sou das reticências. Olha, irmãos, por favor, aprenda. Distingua. E você não é do tabernáculo. Diga, eu congrego num local conhecido. Como? Tal. Certo? Mas você não é do tabernáculo. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo. Agora você diz assim: não, eu congrego num local que vocês conhecem como tabernáculo da fé. Está lá, escrito lá. Mas eu também sou um tabernáculo. Certo? Eu sou um tabernáculo. Eu estou num tabernáculo. Mas esse tabernáculo vai ser desfeito. E eu vou receber um edifício. Esse edifício é mais difícil de ser desfeito. Certo? Esse edifício está em Romanos 8. Está do lado de dentro. Por isso é que ninguém pode ver, porque só vê o de fora, o de 7. Não o de 8. O de 8, preste atenção. O de 8 é eterno. O 8º dia é eterno. Estou inferindo. Eu estou apenas inferindo. Estão entendendo? Isso é uma inferência. Mas, será que tem fundamento? Eu não sei. Pelo menos me parece que sim. Nós não somos, vamos dizer, como goianos, nós não somos ignorantes. Nós não somos. Nós somos seres inteligentes. Certo? E a prova disto é que você está olhando para cima. Amém. Para cima está o 8. Está o 8º. O 8º dia, que é o retorno do infinito. Do eterno, daquele que não tem fim. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. 6 milênios, o 7º milênio é o milênio, é o dia de Deus sendo vivido na terra, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Depois amanhece o novo dia, que é o 8º, a eternidade outra vez. O eterno que ficou lá atrás, volta outra vez e se acopla. E amém. Meu Deus. Por isso o profeta, irmão Branco, diz assim: eu vou assentar ali
e ouvir aqueles pássaros cantar, quando eu der uma piscada e abrir o olho, 1 milhão de anos já passaram. Eita, meu irmão, será que isso é pouco? Mas você simplesmente subiu e colocou seu nome no livro e disse: eu sou um metodista. E apanhou o saleiro e aspergiu um pouquinho de água em você, e aquilo foi tudo isso. Saiu por aí usando shorts, pinturas, competindo em corridas de cavalos, apostando, jogando, jogando nos papaniques e tudo mais. Continuam sendo bons metodistas, vem? Mas um cristão é diferente. Ele tem que sofrer mudança todo dia. Aquele, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Até. Oh, meu Deus. Até o dia de Jesus Cristo. Qual é o dia dele? Está vindo. Para você, para mim, para nós, é agora, é hoje. Mas para ele, está vindo, segundo a ordem do tempo. Mas um dia, a plenitude desse tempo é o que nós lemos, ou não? Lemos ou não? Lemos. Certo? Quando a plenitude do tempo se completar, aí, então, não haverá mais tempo. Por quê? Porque a plenitude do tempo acabou, terminou. Aí o 8º dia amanhece, aí desce aquela cidade, cujo construtor e artífice é Deus. E é naquela cidade que esse homem de Romanos 8 vai entrar. É aí onde nós queremos chegar. Você dá conta disso? Não. Eu também não, mas ele dá. Ele nos leva ali. Ele vai nos levar ali. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, descanse. Mas descanse lutando. Certo? Descanse. Mas descanse lutando. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Tá? Nós temos que ir atrás. As promessas são nossas, a terra é nossa, mas nós temos que entrar lá e tomá-la. Certo? Ora, Deus não podia ter soprado e limpado? Ele podia ter entregado sem nenhum capinzinho extra, só as videiras lá, as romeiras, as macieiras. Tirar o Lázaro ninguém dava conta, mas tirar a pedra davam conta. Então, tirai a pedra, se vire. Mas já está fedendo, senhor. Tirem a pedra. Ah, meu irmão,
Agora, quando tiraram a pedra, eu creio que o dedo de cada um estava assim, ó. Mas aquele que é a ressurreição e a vida estava ali. Vocês têm que saber quem eu sou. Vocês precisam saber quem eu sou. Eu sou a divindade corporizada. Você já aprendeu isso? Por isso a Bíblia está dizendo, ele é o mesmo. Ontem ele era Elohim, Melquisedeque, né? Elohim, El Shaddai, Javé, Adonai, e assim sucessivamente. O anjo do Senhor, e assim sucessivamente. Ele era chamado de muitos títulos. Mas um dia ele chegou aqui e disse: agora eu manifestei o teu nome aos homens. Eu sou o Jeová Salvador. E Yehoshua. E o Yehoshua é Josué. E Yehoshua é Jesus. Muito embora pareçam, mas um difere um pouquinho do outro. Certo? Estes não são metodistas, estes são simplesmente unidores de igreja. Isto é certo, batistas da mesma maneira, presbiterianos na mesma situação. Como Davi Duplessis disse, netos. Deus não tem nenhum neto. Deus nunca teve nenhum neto. Ele tem filhos, mas não netos. Isto é certo. E pessoas que vão à igreja metodista, ou à igreja pentecostal, ou à igreja batista, porque sua mãe ou seu pai eram pentecostais ou batistas, e etc. Esse etc. estou acrescentando aqui, se não me engano. Então você é um neto. Eles eram filhos, vocês são netos. Vê? Então Deus não tem nada desta maneira. A igreja tem bastante disto, mas não. Deus não. A igreja tem muito disso. Eu sou dar. Não, a minha foi a que Deus deixou. A minha foi a que Deus deixou. Então sai dela também, porque se ele deixou, você está perdido lá. A nossa ele nunca deixou. Amém. Ou eu estou enganado? Hã? Não. A nossa, eu estou dizendo a nossa por quê? Não estou dizendo a nossa, esse aqui, tabernáculozinho aqui. Eu estou dizendo a nossa desta mensagem aqui. Certo? A nossa desta mensagem aqui. A nossa dessa mensagem aqui, ele nunca deixou ela. Ele permanece com ela. Pelo menos é o que ele garante aqui. Que viste, ó Jeremias? O que você viu? O que você está enxergando? Eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha para a cumprir.
Se isso não for o Evangelho, meu Deus, quem chegará a ele? Tem que ter alguém que esteja neste espírito, querendo fazer isto. Suscetível a erros até. Como o irmão Branham teve muitos, como eu, nós todos temos muitos. Porém, nós não queremos tê-los, nós queremos fazer o correto. Pelo menos anelamos, desejamos fazer. Que Ele nos ajude. Ou quantas vezes eu vejo o irmão Branham rogando, Pai, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos ajude a fazer o correto, nos inspire a fazer o que é correto e nos desestimule a fazer o que é incorreto. Oh, meu Deus. Acabou. Só 10 parágrafozinhos. Agora observe isso, desceu até ficar da maneira que está agora. Como isso se tornou a minoria da igreja? A era pentecostal entrou, que certamente cortou muitos baques. Então, o que isto fez? Isto simplesmente deixou os metodistas e luteranos todos para trás. Agora, o Espírito Santo moveu diretamente para fora da era pentecostal. O que fizeram eles? Eles se organizaram, fizeram a si mesmos... nós somos as Assembleias de Deus, nós somos a unicidade, nós os que creem em dois, nós os que... nós somos a Igreja de Deus, nós somos isto ou aquilo. E se você não pertence, eu abri um parênteses e coloquei, a isso, você não pode entrar no céu, a não ser que você tenha o seu nome no nosso livro. Oh, que demente, que demência. Não me importa se você é um batista, metodista, presbiteriano, você coloca, né? Ou, eu coloquei, ou teve, né, o seu nome no livro da vida, quando Deus o coloca, né, o colocou, é no passado, né? Ou teve, né? Ou colocou lá. Quando? Antes, vamos dizer juntos, antes da fundação do mundo. Se você foi predestinado para a vida eterna, Deus te chamará de alguma maneira, de algum modo, de um ou outro modo. Te mandará para uma cadeia, para um hospital, para um buraco, para algum lugar. Por isso, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Se Ele tiver que arrebentar com você, para poder fazer você, como Ele fez com Sansão. Gente, Sansão tinha acabado com tudo. O projeto de Deus tinha morrido ali. Tinha. Pronto, o herói, o grandão, o fortão, está agora cego, cabeça careca. Quem tinha uma perucona daquela, uma cabeleirona daquela e tal, 7 trançonas. Agora, olha lá, sendo puxado pela mão. Mas havia dentro dele um Romanos 8. Havia dentro dele um Romanos 8. E naquele último instante, naquela circunstância que ninguém era capaz de pensar ou dar alguma sugestão,
somente uma vez mais, Senhor. Na mesma hora, ele sentiu os nervos ringindo dentro. Onde estão as colunas do templo? Eu preciso me encostar nelas. Eu preciso prestar um culto agora ao Dagon ali. É? E ali chegou. E as galhofas começaram. Olha lá, ele já era. E que lá já era. Agora não é mais. Não. Ele não era mais nada. Mas aquele que estava nele. Aleluia. Tudo que o Pai me tem dado virá a mim. Saber a qual igreja você pertence, aquilo não tem nada a ver com isso. Porém, a denominação nunca fará uma coisa para você, mas ela pode te estorvar muito de seguir em frente com Deus. Mas isto nunca fará nada mais do que, eu abri um parênteses, do que isso, te estorvar. Não foi o que foi a expressão do profeta ali em cima? Te faz congregar com um grupo de crentes e descrentes. Naturalmente você choca com isso em todos os lados que você vai, e eles até mesmo tinham aquilo no céu. Quando lá no céu Satanás sublevou 2/3, não foi? 1/3 dos anjos. Sublevou 1/3 dos anjos. Agora, aqueles anjos estavam predestinados para aquilo, certo? Mas você não. Você estava predestinado para isso. Amém? Para ser oposição àquilo. Então, por isso ele te quebrou. Por isso ele te mandou para aqui, para ali, para acolá, até que você, caísse no devido lugar. Siga em frente, não pare. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, já passou tudo. E veja, então está certo, mas você está olhando para a sua denominação. Olhe para Jesus. Ele é aquele para o qual temos que olhar. Nós vamos ficar aqui. Parágrafo 31. Ok? Deus vos abençoe, Deus vos conceda a graça, mas a gente, se não tiver um pouco de vigilância, a gente passa por cima do horário. O horário fica curtinho, aí não vê ele desaparecendo. Deus os abençoe. Tenham todos o nosso abraço e na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir, nós estaremos aqui. Um abraço a todos, uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, incluindo os que estão na internet. Deus vos abençoe. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus, aos irmãos, todos através da internet. Deus abençoe juntamente com os que estão aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais este tão maravilhoso momento que o Senhor tem nos concedido, ouvindo a Tua palavra, sendo ensinados e sendo encorajados, ó Pai, a tomar posição como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Guarda agora o retorno, Senhor, dos Teus filhos ao lar. Guarda, livra de toda a armação do inimigo contra cada um. E que possamos voltar regozijando, Senhor, pois estamos com nossas almas alimentadas através do maná que o Senhor nos concedeu. Continue abençoando o nosso pastor, mantendo essa unção sobre ele,
e ajudando o Senhor na sua tarefa de conduzir este pequeno rebanho a qual o Senhor tem deixado a seus cuidados. Leva-nos em paz, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.